lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passa por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Olá, queridos, boa noite. Graça e paz estejam sobre todos. Você é muito bem-vindo a esse tempo de reflexão. Eu quero te encorajar a dedicar esses poucos minutos pensando sobre assuntos necessários para a nossa vida. Nós estamos falando sobre frutificação, como Deus é glorificado nos frutos, como o cristão pode frutificar permanecendo em Cristo. E agora nós temos pensado um pouco sobre como na prática nós podemos praticar obras que dão resultado, que glorificam o nome de Deus, que também são chamadas de frutos. Na semana anterior, nós observamos que a prática da frutificação começa em casa. Nós observamos o exemplo de Lloyd, Eunice e Timóteo. Nós estamos falando sobre a avó e mãe de Timóteo, como elas transmitiram a Timóteo o princípio de Deus e Timóteo recebeu em casa, o que é para nós um princípio. E nesse tempo, eu quero estender um pouco mais essa visão prática, te convidando a pensar. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus? Amado Pai, eu glorifico o teu nome porque tu és digno de glória. Deus, seja com cada um de nós nesse tempo. Fala nosso coração, nos ensine por meio dessa reflexão e nos dá, Senhor, condições de não apenas entender, mas também de viver o que aqui tem sido proposto.
Eu oro para que paz do céu esteja sobre cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, sobre cada família. O mesmo, Pai, é o que nós pedimos para cada pessoa, Deus, que tem precisado do teu socorro nessa hora. Por favor, Pai, visita, orienta e, Pai amado, e dê à tua igreja, aos teus filhos e servos, condições de exercer um papel de influência, Deus, e de destaque nesse mundo. Esse é o desejo do nosso coração e é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, pensando um pouco sobre frutificação, eu quero te dizer que nós precisamos aplicar esse princípio. E quando nós pensamos que a prática começa em casa, é porque as pessoas que moram com a gente ou que são da nossa família são pessoas que participam da nossa vida e, consequentemente, elas nos conhecem e nos observam. Mas existe um princípio que é bastante precioso e, por que não dizer, que nós devemos aprender porque ele é modelar ou exemplar. Vocês conhecem certamente a história de Saulo, que foi chamado de Paulo. Nós estamos falando que esse homem tem um nome judaico, um nome grego, e que Paulo, ele então é um personagem da igreja muito conhecido. Ele, inicialmente na Bíblia, surge como Saulo. Saulo era um fariseu, um judeu zeloso, que zelava tanto pela sua religião, ao ponto de que ele combatia qualquer outra religião que ameaçasse a sua religião. Nós sabemos que quando os discípulos de Jesus, chamados de cristãos ou os seguidores do caminho, começaram a desenvolver e a falar daquela mensagem sobre Jesus para o mundo, Saulo viu naqueles homens uma grande ameaça. E zeloso da sua religião, Saulo então, ele começa a perseguir aqueles homens, a perseguir aquele grupo de pessoas que ele considerava uma seita. Ele prendia, ele matava, ele perseguia, ele realmente trazia pânico e grande terror para a igreja de Jesus Cristo. Mas nós nos lembramos que quando Saulo estava de viagem para a cidade de Damasco, na Síria, ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. E naquele momento, Jesus, ele pergunta a Saulo por que ele o perseguia. E Saulo então se humilha diante de Jesus. Saulo se converte, é batizado e ele então logo se torna também um membro ou um discípulo de Cristo. Naquele contexto especificamente, nós observamos que Saulo começou a ser chamado de Paulo, um homem que estava agora a serviço de Jesus Cristo. Mas pense, essa história de conversão, essa história do homem que era o perseguidor e se torna um apóstolo, alguém que trazia terror, mas que agora trazia glórias ao nome de Cristo, é uma história linda, mas tente imaginar comigo. Se você vivesse naqueles dias, imagine que você é um discípulo de Cristo, que você é também um da igreja de Cristo, e você ouve notícia de que aquele homem que perseguia, ele agora se diz convertido, ele agora se diz parte também desse corpo de discípulos. Será que você acreditaria nessa história? Será que você veria como legítima aquela conversão? Ou será que você diria, bem, ele está usando de uma farsa para se infiltrar entre nós, descobrir os nossos hábitos e quem somos, e então, de dentro para fora, nos destruir? A terceira opção que dei é a mais razoável. E certamente os cristãos daquele tempo se surpreenderam e se assustaram. O princípio da vida de Paulo com Cristo, como um discípulo, parte daquele grupo de discípulos chamado igreja, não foi um início fácil. Mas eu quero dizer para você que louvado seja o nosso Deus pela vida de Barnabé.
Quer ver um pouco? Vou ler para você alguns versículos. Eles estão em Atos capítulo 9. O texto diz assim no versículo 26. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Deus. Falava e discutia com os helenistas ou aqueles de cultura grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja como essa história é curiosa. O Saulo, que também depois é chamado de Paulo, ele se converte e ele se torna um discípulo. Mas o grupo de discípulos teme que isso seja uma farsa ou uma estratégia para persegui-los e matá-los. Naquele contexto, então, pense, Saulo, novo convertido, ele estava tendo olhares duvidosos daquela comunidade. Mas surge então Barnabé, esse homem chamado José, com o nome Barnabé, que significa o filho da exortação ou aquele que exorta. Ele vê aquela situação e ele então toma Saulo consigo e ele faz o papel de apresentá-lo, de conduzi-lo entre aqueles discípulos. Barnabé viu aquela cena complexa e ele não foi negligente ou indiferente com aquela situação. Barnabé se aproxima de Saulo, ele entende a situação de Saulo e ele introduz Saulo à presença dos outros irmãos, certamente instruindo, apoiando e fazendo com Saulo um trabalho de integração e certamente de discipulado. O resultado disso é que em pouco tempo Saulo já estava entre os apóstolos, entre Pedro, entre João, ali pregando e fazendo o trabalho de um apóstolo de Jesus Cristo. Já parou para pensar se Barnabé não estivesse naquele contexto? Bem, se nós avançarmos um pouco mais no texto, nós vamos observar que naquele momento eles enviaram Saulo para Tarso, que era a cidade dele. E Saulo esteve ali. Durante aquele período, Barnabé foi para uma outra cidade chamada Antioquia, onde havia um trabalho para ser feito. Havia ali conversões, pessoas que precisavam ser encorajadas, e os irmãos então decidem enviar Barnabé, porque ele é o homem ideal para isso. Ele encoraja, ele apoia, ele se envolve com as pessoas, então a igreja envia Barnabé para aquele lugar para apoiar aqueles irmãos. O texto do capítulo 11 diz que a notícia a respeito dos irmãos de Antioquia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé até aquela cidade de Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus ali, ele se alegrou e exortava a todos aqueles irmãos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, Barnabé é um personagem precioso. Barnabé já havia produzido integração de Saulo no meio dos discípulos. Mas por causa da perseguição, eles precisaram se separar por um tempo. Saulo volta para Tarso e Barnabé vai para Antioquia. E Barnabé faz um grande trabalho naquele lugar. Ele vê que havia muito trabalho para ser feito.
E Barnabé, ele se lembra e ele pensa em Saulo como um apoiador. E naquele contexto específico, onde havia um trabalho a ser feito em Antioquia, Barnabé vai até a cidade de Paulo, que é Tarso, a cidade de Saulo ou Paulo. Ele toma consigo aquele irmão e leva junto com ele para a cidade de Antioquia, e os dois juntos por um ano. Eles ensinam, pregam, testemunham e fazem um grande trabalho para Jesus Cristo, para o crescimento da Igreja de Cristo, formando discípulos. Hoje, nós falamos muito a respeito de Paulo. Falamos como Saulo, o perseguidor, se torna o apóstolo Paulo, o grande evangelista, talvez o irmão que pregou a mais pessoas, um homem de Deus que é certamente muito acreditado e respeitado entre nós. Mas por que não falar de Barnabé? Por que não nos lembrarmos dele? Porque talvez, se Barnabé não estivesse naquele contexto, Saulo não teria progredido ao ponto em que progrediu. Barnabé viu em Saulo um potencial. Ele viu em Saulo um irmão que precisava de ajuda. Primeiro Barnabé acolhe e integra, e depois Barnabé traz Saulo para o trabalho, envolvendo Saulo no ministério, no trabalho de Deus. Queridos, nós precisamos imitar o exemplo de Barnabé. Na prática da frutificação, é necessário investir na vida de outros irmãos. Às vezes, nós ignoramos as pessoas que estão perto de nós. Às vezes, nós olhamos para uma pessoa especificamente e vemos nela uma pessoa duvidosa ou instável que não realmente traz assim simpatia ou grande empatia em nós. Então, nós costumamos ignorar, tratar de longe, ei, bem, aquela coisa fria, estranha. Mas por que não investir nessas pessoas? Por que não olharmos uns para os outros e ver nos outros alguém que precisa ser acolhido, discipulado, integrado na comunidade? E por que não acolher essa pessoa como um companheiro, um parceiro de trabalho? Eu acredito do fundo do meu coração que se nós acolhermos pessoas, se nós amarmos, instruirmos pessoas e se nós dermos a elas oportunidade de contribuir, nós veremos muitas pessoas se levantando como homens e mulheres que vão ser grandemente usados por Deus, que vão se tornar evangelistas, missionários, professores, músicos, servos, pessoas que vão contribuir com o reino de Deus. Talvez haja muitos, como Paulo, em potencial, mas é preciso que haja também aquele ou aquela como Barnabé, que olha para o outro e que apoia o outro, que acolhe o outro e que de alguma forma integra essa pessoa. Barnabé não era apóstolo. Barnabé não era o líder da igreja. Barnabé era um irmão. E queridos, essa não é tarefa só do pastor. Você poderia dizer, não, isso é tarefa do pastor Tiago ou do pastor da minha igreja. Mas pense, esse papel de acolhida, de integração e de colocar na pessoa responsabilidade, oportunidade, isso está disponível para todos os irmãos. E na verdade, queridos, o que o líder da igreja faz tem valor. Mas quando os irmãos, quando a comunidade se envolve e participa e ama e acolhe, isso faz uma grande diferença. Alguém, quando chega na igreja, certamente quer ser acolhido pelo pastor. Mas imagine se
os irmãos se aqueles que estão ali não fazem esse papel? Certamente isso não vai produzir bom resultado. Mas, por outro lado, se a comunidade recebe bem, se a comunidade acolhe, se envolve, queridos, assim nós não deixaríamos ninguém de fora. Ninguém se sentiria excluído, ninguém se sentiria humilhado, rejeitado, muito pelo contrário. As pessoas seriam trazidas para o nosso meio, para o círculo formado pelos discípulos e servos de Deus. O que acha de ser como Barnabé? Já parou para pensar sobre isso? Talvez você pode ser Barnabé na vida de alguém. Talvez você pode ser esse que vai acolher e ajudar alguém a se tornar um colaborador. Já pensou sobre isso? Olhe em volta. Veja as pessoas. Talvez você diga, mas quem sou eu para isso? Você pode. Você pode cumprimentar alguém. Você pode trocar o número de telefone com alguém, corresponder com essa pessoa. Você pode marcar uma visita, convidar para uma visita. Você pode transformar alguém em seu companheiro ou como uma espécie de discípulo, como alguém a quem você vai dedicar tempo. Pense sobre isso. Se nós queremos frutificar, nós precisamos olhar aqueles que estão em volta e precisamos decidir investir tempo nessas pessoas. Graças a Deus por aqueles como Paulo, mas graças a Deus por aqueles como Barnabé. E eu creio que hoje nós estamos precisando muito, muito de homens e mulheres de Deus que fazem o papel de Barnabé. Seja assim. Eu te convido a refletir sobre isso. E quem sabe, você pode agora mesmo pensar ou se lembrar de alguém em quem você pode investir mais. Talvez ligar, mandar uma mensagem ou procurar. Certamente tem pessoas por perto, precisando de acolhida e precisando de integração. Talvez esse vai fazer uma grande diferença para o reino de Deus. Deixa essa mudança começar contigo. Vamos dar graças ao nosso Deus e vamos também orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos use nessa missão, porque eu quero ser como Barnabé e eu gostaria que você também o fosse. Vamos orar. Amado Pai, eu te dou graças, Deus, porque nós temos o privilégio de aprender com homens e mulheres da Bíblia. E eu dou graças, Pai, porque Barnabé é para nós um grande exemplo. Um homem que acolhe, um homem que envolve, que vê potencial e explora potencial. Por favor, Deus, dá-nos vontade e coragem de sermos pessoas assim. Nós queremos, ó Pai, dedicar tempo uns aos outros, fazendo, Senhor, o nosso melhor, para que a comunidade da igreja seja suprida, fortalecida e abençoada. Usa, Senhor, cada ouvinte, para que se envolvam uns com os outros, e assim que nós possamos fazer uma diferença nesse mundo. E levanta, Pai, entre nós aqueles como Barnabé, levanta entre nós aqueles como Paulo, aqueles que vão acolher, pregar e ver, ó Deus, muitas almas se convertendo e sendo transformadas em verdadeiros discípulos. Esse é o desejo do nosso coração e é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.